Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou Carolina Vidal, estamos aqui no dia 3 de setembro de 2021. Essa é a dica jurídica da sexta, como a gente tenta fazer toda sexta-feira, trazer um conteúdo útil para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a tão polêmica Lei 14.195, sancionada e publicada dia 26 de agosto de 2021, e que alterou aí milhares, diversas coisas, e uma delas é o Código de Processo Civil, e a gente vai falar hoje sobre a alteração que diz respeito ao modo de citação, preferencialmente por meio eletrônico, tá bom? Vamos lá? A ideia não é esgotar o assunto, até porque eu estou perplexa até agora, com tanta informação nova, tentando abstrair para tentar trazer para vocês um pouco dessa novidade e a gente inaugurar um canal de discussão, de debate, e começar a pensar sobre essas mudanças que já vão impactar de forma severa a forma de citação no processo civil, tá bom? Vamos lá. Artigo 77 do Código de Processo Civil foi alterado com a inserção do inciso 7º, que agora é dever das partes representantes, procuradores e terceiros, manter atualizados seus dados cadastrais nos órgãos do Poder Judiciário. E por quê? Porque agora o modo de citação é preferencialmente eletrônico. A gente vai lá para o artigo 246, que diz que a citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão, se o citando comparecer no cartório, por edital e por meio eletrônico. Os incisos que eu acabei de falar, oficial, correios, meio eletrônico, tudo isso foi revogado. Por quê? Porque o artigo 246, que só tinha como a redação, a citação será feita no seu caput, agora mudou. Agora, a redação 246 diz o seguinte, vamos achar aqui, cadê você? Tá aqui. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis, contados da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Então, quer dizer que, preferencialmente por modo eletrônico, por isso que agora tem como dever das partes representantes e terceiros, lá no artigo 7º do Código de Processo Civil, o novo inciso 7º, que é dever das partes manter atualizado esse banco de dados. Por isso, porque agora a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico e o prazo é de até 2 dias úteis depois da decisão que assim a determinar. Esse prazo, se ele não for cumprido, tem penalidade? Não, não tem nenhuma penalidade, porque o prazo é para o órgão do Poder Judiciário. Para o Judiciário não tem nenhuma penalidade se ele não cumprir esse prazo. Agora, se o citando não confirmar o recebimento da citação por endereço eletrônico recebido, ou seja, ele ou pelo e-mail, né? Pelo WhatsApp, se ele receber lá e ele não confirmar o recebimento, ele vai ser citado, aí sim, por correio ou por oficial de justiça, pelo escrivão, se ele comparecer no cartório. Se ele não confirmou, muito dificilmente ele vai comparecer no cartório, mas tudo bem. E por edital de citação. Mas também ele vai ter que comprovar porque ele não confirmou o recebimento e num prazo cadê? O prazo de... ele tem um prazo de 3 dias úteis para confirmar a citação pelo meio eletrônico. Se ele não confirmar, aí ele vai ser citado por essas formas que antes eram as originalmente previstas no artigo 246. Correio, oficial de justiça, pelo escrivão, se comparecer lá no cartório e por edital, certo? Então, não confirmando em até 3 dias úteis a citação recebida de modo eletrônico, ele vai ter que ser citado dessa forma, mas não para por aí, veja bem. Também diz lá, no parágrafo 1º-A, que agora foi acrescentado ao 246 do Código de Processo Civil por essa lei 14.195, que na primeira oportunidade de falar nos autos ele vai ter que apresentar uma justa causa para ele não ter confirmado o recebimento da citação por meio eletrônico.
sob pena de, parágrafo 1º-C, uma multa de até 5% sobre o valor da causa, não apresentando uma justa causa para não ter confirmado esse recebimento da citação por meio eletrônico. Veja bem, a situação mudou completamente. Antes, o que era a regra, citar através de correio, oficial de justiça, escrivão e edital de citação e, por último, meio eletrônico. Por último, agora é primeiro, por meio eletrônico, certo? Essa citação ela tem que ser expedida em até 45 dias da data da propositura da ação. E se o cartório não cumprir, a secretaria não cumprir, não tem penalidade nenhuma, tá? E também a secretaria tem que cumprir com até 2 dias úteis depois da decisão que determinar. Será que esse prazo de 45 dias da data da propositura e esse prazo de 2 dias úteis depois da decisão que determinar a citação, eles vão conflitar? Vamos supor que o magistrado profira a decisão determinando a citação com 50 dias da propositura da ação. Já não vai ter cumprido o prazo de 45 dias? Então, não sei para que tanto preciosismo em relação a questão de prazos e também porque se não vai ter nenhuma penalidade se não for cumprido. Então, se a ideia era agilizar o princípio da razoável duração do processo, da celeridade, e não vai ter penalidade, qual é? A gente sabe que isso na prática não funciona, né? Agora, se o citando não confirmar até 3 dias úteis o recebimento da citação por meio eletrônico, né, ele vai ter que ser citado aí sim, né, de forma secundária, daqueles meios antigamente tradicionais, oficial de justiça, correio primeiro, depois oficial de justiça, né, na secretaria da vara pelo escrivão, se ele comparecer lá, e por edital de citação, e por último, por meio eletrônico, que foi o primeiro. E aí, se ele não... se ele não apresentar na primeira oportunidade de falar nos autos uma justificativa plausível, uma justa causa, e o que é justa causa? Bom, vamos ver o que vai acontecer, né, com a entrada em vigor da lei. Então, se ele não apresentar, multa de 5%. Gente, é isso sobre citação. A gente vê também no artigo 247 que antes dizia que a citação era feita por correio, agora vai ser feita por meio eletrônico ou por correio, por conta dessa mudança no artigo 246, ok? E a gente vai colocar mais novidades no próximo vídeo da próxima semana. Espero que no dia 10 de setembro a gente possa dar continuidade, mas fiquem atentos porque essa lei 14.195 de 26 de agosto de 2021 mudou muita coisa, não é só no Código de Processo Civil, também no Código Civil, também relacionado à desburocratização da questão das empresas, a abertura das empresas e muito mais coisas aí que, assim, a gente tem que estudar, e estudar muito. Então, a dica de hoje é sobre citação, mudança no modo de procedimento. A gente não terminou por aqui, vamos continuar essa discussão na próxima sexta, do dia 10, mas anota aí e me diz se essas mudanças vão melhorar ou vão prejudicar. Vocês acham que na balança entre os prós e os contras, analisando os princípios de um lado, que é o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do acesso à justiça, da razoável duração do processo, do prestígio à decisão de mérito, tudo isso, e com relação ao princípio da segurança jurídica, né, os prós e os contras, o que você analisa aí em relação a essas mudanças? E se você acha que analisando tá mais para bacana ou essas mudanças elas vão prejudicar o processo civil? Vamos amadurecer isso e vamos conversar mais na próxima sexta-feira. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau!